Você sabia que quando conversamos com as pessoas, aprendemos a lidar com opiniões diferentes? Pois é, às vezes o que ouvimos nos ajuda a ver o problema de outro jeito. Inclusive, isso pode nos ajudar no modo de encarar determinadas situações. O que muitos não sabem é que quando criamos o costume de guardar os nossos problemas, as nossas angústias, os nossos desafios apenas dentro da gente, acabamos influenciando no aparecimento de doenças em nós mesmos, o que dificulta no processo de superação das dificuldades que a vida nos traz. Pensando nisso, todos nós sabemos que educar os nossos filhos não é uma tarefa tão fácil assim, pois cada filho tem uma personalidade e um jeito de lidar com as situações. Sendo assim, cada criança vai reagir de uma forma diante da maneira que for tratada por seus familiares. Os principais membros de uma família, pais, avós, cuidadores, têm como objetivo principal ensinar as crianças e os adolescentes a respeitarem as regras e fazer eles reconhecerem os direitos uns com os outros. Ou seja, é necessário levá-los a entender que eles têm os seus direitos, mas também têm os seus deveres. Um filho que não compreende isso tem grande possibilidade de se tornar uma pessoa egoísta, mandona, que não sabe conviver e nem respeitar os outros, gerando grandes consequências como não saber lidar com as dificuldades da vida, não saber dar importância para o que é considerado certo ou errado, e entre outros. Você sabia que colocar limites para o seu filho ou filha influenciaria no futuro dele? Sim, influencia muito, pois com esses ensinamentos a criança acaba se sentindo importante, percebendo que alguém realmente se importa com ela e que, através dessas pessoas, é possível encontrar segurança e maturidade para entender certas questões da vida. Além disso, o limite faz com que a criança consiga compreender que nem tudo o que ela quiser poderá ter, o que traz um grande aprendizado para a vida toda, pois ela acaba entendendo que nem todos os seus desejos podem ser realizados e que os outros também têm as suas vontades e também têm os seus direitos, mostrando aos filhos que as pessoas devem ser respeitadas, além de que ajuda no processo de lidar com as suas próprias frustrações. É possível afirmar que impor limites também é uma forma de demonstração de amor. Mas sabemos que essa tarefa de ensinar a criança a respeitar os limites não é fácil. Muitos pais não encontram uma maneira correta de ensinar e partem para a agressão física, o que não é a melhor forma de fazer a criança refletir sobre os seus erros. Então, como impor limites sem que haja violência? Profissionais da saúde, como pediatras, psicólogos e profissionais da educação, indicam uma série de outras maneiras que se mostram eficazes nessa tarefa. A primeira delas é falar com um tom de voz firme, sem gritar, o que faz com que a criança venha entender que quem tem autoridade ali são os pais. Falar de modo firme é explicar de maneira bem clara e direta os motivos para determinadas proibições. Como pais, o ideal é que não se volte atrás do que já foi dito para a criança. Caso contrário, ela terá o pensamento de que, meus pais sempre falam, mas sempre voltam atrás do que dizem. Permitir à criança participar de alguns problemas e de algumas decisões da família também é outra questão que pode ajudá-los a se tornarem mais responsáveis e compreensivos. Pensamos no seguinte exemplo. Imagine que uma família está passando por dificuldades financeiras. Os responsáveis pela criança podem falar sobre isso de um jeito que ela entenda e ajude a pensar em formas de economizar nas despesas. Nem sempre sabemos as melhores respostas e o que é melhor para que os nossos filhos cresçam e se tornem adultos com mais chances de serem pessoas felizes. Então precisamos compartilhar nossas dúvidas e problemas. Precisamos aprender a conversar com outras pessoas, com outros pais, com outros profissionais como psicólogo, pediatra, com a professora. Conversar com os professores ou com orientadores pedagógicos da creche, por exemplo, pode ser de grande ajuda para compreender algumas questões do seu filho ou filha, para saber como eles são tratados pelos seus colegas e como eles tratam os seus colegas, além de tomar conhecimento das dificuldades que os filhos encontram para aprender.
você pode acabar recebendo sugestões sobre a melhor forma de ajudar os seus filhos a superarem problemas e dificuldades, além de que ainda possa auxiliar na compreensão de como as outras crianças da idade do seu filho costumam se comportar e como você pode lidar com isso. O importante é não ter vergonha de falar sobre as suas verdadeiras dúvidas e também sobre compartilhar suas dificuldades. Então, que tal pensar um pouco sobre isso?